Olá pessoal, a gente está começando aqui uma live. Uma live especialíssima do nosso laboratório. Eu tenho que vazar, falou. O pessoal está entrando aí. Sejam bem-vindos. Me ajuda aqui. Vê se você consegue clicar aqui para eu digitar com o meu dedo. Não sei se está molhado, não sei o que é. Não está habilitando. Olá pessoal. Você mudou o... Vamos aguardando aí o professor D'Artagnan Pinto Guedes. O professor já está na área. Deixa eu chamar aqui o professor D'Artagnan Pinto Guedes para papo conosco. Professor D'Artagnan, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Claramente. Muito bem. O áudio está ótimo. A internet está ótima. Eu só não estou conseguindo, como a gente costuma fazer normalmente, habilitar o comentário. Ah, consegui agora. Peraí. Eu gosto de fixar o comentário aqui. Me ajuda aqui, Lucas, rapidinho. Pronto. Que aí a gente deixa fixado lá o nosso tema e o nome do senhor, que é para as pessoas que estão entrando na live, quando entrarem no meio da live, enfim, quando puderem, né, saberem do tema que a gente vai estar discutindo e de quem é essa pessoa que a gente tem o prazer de estar recebendo hoje no nosso laboratório. É isso, enorme prazer, professor. Enorme prazer estarmos juntos. Professor, eu vou fazer o seguinte, eu tenho a difícil tarefa, que é de tentar apresentá-lo em poucas palavras, e aí para isso tomei a liberdade de pegar uma parte do resumo lá no Lattes, né? Aquele resumo que a gente coloca, só para que as pessoas que não sejam da educação física possam saber com quem a gente está falando. Porque quem é da educação física, naturalmente, já sabe quem é o nosso convidado especial de hoje. Então, a gente hoje tem o prazer, no Laboratório de Atividade Física, Cineantropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde, o LACAPES, que funciona aqui na Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca, o qual eu sou atualmente o coordenador, né? A gente tem o prazer de receber aqui o professor D'Artagnan Pinto Guedes para uma live que está intitulada Educação Física no âmbito escolar, Educação em Saúde. O professor D'Artagnan, para aqueles que não são da área, é um professor graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, concluiu o doutorado na Educação Física pela Universidade de São Paulo, é professor associado aposentado do Centro de Educação Física e Esporte da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Atualmente é professor titular do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Norte do Paraná, a UNOPA. E, além disso tudo, é líder do grupo de estudo e pesquisa em atividade física relacionada à saúde, um grupo de pesquisa que foi criado em 1994 e que tem como premissa atender a 3 linhas de pesquisa: comportamento de risco para a saúde, o exercício físico para promoção e conservação da saúde e programas de ensino no campo da educação física. De 98 para cá, o professor D'Artagnan é bolsista produtividade em pesquisa pelo CNPq, e, além disso tudo, é revisor ativo de mais de 30 periódicos científicos na área da educação física e da saúde, e tem mais de 130 publicações de suma importância para a nossa área. Então, é um prazer enorme tê-lo aqui. O sarrafo da nossa live está crescendo muito nessa quarta-feira, para quem vem depois. Essa é a nossa 14ª live, professor, desse ciclo de lives que a gente tem feito, né? A gente tem tido... O objetivo das lives é de aproximar o laboratório à população em geral, não só
as pessoas da comunidade científica, mas também aqueles que se interessam pelo tema, que têm curiosidade em obter informação de qualidade. Então, a gente tem esse propósito através das lives. E eu queria começar, professor, colocando uma questão que foi logo no início do nosso bate-papo, né, pelo direct do Instagram, quando eu lhe convidei e o senhor prontamente aceitou participar do nosso momento de hoje, que é a seguinte: eu, quando coloquei o tema para o senhor, eu escrevi lá: professor, boa tarde, tal, o senhor tem interesse em participar da live, uma live sobre promoção da saúde na escola? O senhor colocou muito prontamente que sim, e aí pediu para a gente fazer uma correção, pediu para colocar assim: olha, eu acredito que ficaria melhor usar o termo educação em saúde e não o termo promoção da saúde como o título da nossa live. Eu queria começar lhe fazendo essa pergunta, professor, para aqueles que têm interesse em saber sobre o tema: por que esse cuidado em trabalhar com educação em saúde e não promoção da saúde no âmbito da educação física escolar? Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Professor Leonardo, enorme prazer estarmos juntos, né? Estivemos juntos em eventos anteriores, né? Enorme satisfação. Sobretudo para tratarmos de um assunto, né, que nesse momento difícil que todos nós estamos atravessando, o mundo todo está atravessando, né, com essa pandemia, falar alguma coisa sobre saúde. Sobre o que foi colocado, eu entendo assim: bom, a educação física tem vários campos de atuação, né? Basicamente no âmbito escolar e no âmbito não escolar. E como a proposta era lidar com o âmbito escolar, eu imagino que no âmbito escolar, educação é o foco principal. Promoção de saúde tem um conceito mais amplo, em que a educação em saúde é um dos segmentos de promoção de saúde, mas não é o único. E se nós formos falar em promoção de saúde, eu imagino que nós temos que envolver a atuação profissional da educação física também fora do segmento escolar. Exemplo, uma atuação de um colega no setor de fitness, academia, é promoção de saúde. A prática do esporte, o foco que se estabelece nessa prática é promoção de saúde. Atividades em lazer, fundamentalmente lazer. Agora, eu entendo que a escola é a área educacional. Então, desse universo maior de promoção de saúde, o segmento educação em saúde, que no meu entendimento, passa a ser uma atribuição do professor de educação física. Eu estou entendendo que o professor de educação física atua na escola. Perfeito. No âmbito do ensino básico, seja no âmbito do ensino superior. Daí a ideia, a proposição de tratarmos de educação em saúde. Perfeito, professor. A ideia era a escola. Perfeito. Acho que esse cuidado é fundamental, né, para que a gente possa perceber a importância da educação física no âmbito escolar, né, e, enfim. Para aqueles que não sabem, o professor D'Artagnan Pinto Guedes, juntamente com o professor Marcos Narras, né, são normalmente os dois mais citados na literatura, quando a gente vai estar buscando as pessoas que trouxeram o discurso da saúde na concepção mais atual, né? Mais atual que eu digo depois que a atividade física passou a ser incluída como variável epidemiológica, lá em meados do século passado, e a gente teve toda aquela mudança de discurso da saúde, né, com o informe Lalonde, declaração carta de Ottawa, declaração de Alma Ata, e a concepção de saúde mudou definitivamente, né, e que culminou no Brasil com a criação do SUS, com a Constituição, enfim, por aí. O professor D'Artagnan e o professor Marcos Narras foram os principais responsáveis em levar essa preocupação para a educação física escolar. Eu queria saber do senhor, professor, o que é que passava pela cabeça do professor D'Artagnan no início da década de 90 para ter esse estalo? Opa, peraí, isso aí é uma coisa que a gente tem que levar para a escola. Como é que o professor D'Artagnan, na época, pensava esse discurso de saúde e como é que veio o insight de
temos que levar isso para a escola? Olha, eu me formei em 1974. Apesar do professor Marcos Narras estar em Santa Catarina, né, ter feito a sua formação inicial, ter realizado a sua formação inicial em Santa Catarina, eu aqui no estado do Paraná, nós somos muito próximos em termos de época, né? Eu me formei em 74, o professor Marcos se formou em 76, em 1976. Então, era um momento que preocupava muito a todos nós sobre qual é o papel da educação física no segmento escolar. Eu ficava muito incomodado em assumir a postura de que o papel de um professor de educação física no segmento escolar seria tão somente a prática do esporte, identificar talentos esportivos. Mas já naquela época eu imaginava, não, é preciso que haja algo mais. Quer dizer, a escola não deve ter somente esta função. Também me preocupava muito na época a questão de conteúdo. Qual era o conteúdo? Eu recém-formado em educação física, fui para o mercado de trabalho, atuando em escolas básicas na época, e me incomodava muito, aquelas reuniões anuais, né, com todos os colegas, toda a equipe de ensino das escolas, onde nós éramos chamados a apresentar os programas, ajustar programa, atualizar programa, e aquilo me incomodava. Mas como? O que eu vou ensinar? Porque a informação que eu tive foi que eu deveria trabalhar com esporte na tentativa de identificar possíveis talentos esportivos para que a gente possa dar sequência a esse trabalho. E os demais alunos que não tinha que não atendia esses critérios que nós arbitrariamente estabelecíamos na época. Foi aí que veio, né, a ideia, até pela minha formação. Na sequência eu fui para mestrado, comecei a estudar a área, depois já na década de 90 para o doutorado, foi quando nós resolvemos fechar uma proposta. E como isso ocorre no mundo todo, já naquela época nós tínhamos um intercâmbio bastante intenso com colegas da área de educação física escolar, do país europeu, do Canadá, parte dos Estados Unidos, onde o professor Marcos teve a sua formação de estrito sensu, doutorado, mestrado, doutorado, em que havia um direcionamento ao campo de saúde. Então nós iniciamos com esta vertente. O professor Marcos lá em Santa Catarina, nós aqui no Paraná, e até então nós não tínhamos um contato mais próximo. Ou seja, nós nos reunimos para fazer isso, não. O professor Marcos fazia o seu trabalho lá, muito bem, excelente qualidade, até hoje isso ocorre, e eu aqui no estado do Paraná. O senhor antecipou uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Em algum momento houve um contato mais próximo com ele para pensarem juntos como é que a gente poderia fazer isso, como é que a gente poderia potencializar esse discurso ou não? Não, isso só ocorreu depois, anos depois. Quer dizer, nós nos conhecíamos de congressos, né? Nós nos relacionávamos, trocávamos informações, debatíamos o tema, né? Mas cada um de nós no seu grupo de trabalho. Anos depois é que nós tivemos uma oportunidade de estarmos num projeto nacional, junto, numa equipe de trabalho. Foi quando nós começamos a montar o quebra-cabeça das propostas. Porque o professor Marcos tinha um foco muito forte no ensino médio. Ensino médio. Inclusive, um dos estudos dele tem esse direcionamento, né, da proposta de programa para o ensino médio. Né? Para o ensino médio. Por outro lado, o nosso foco maior era o ensino fundamental, né, que projetava. Né? Então, o que ocorreu? A ideia foi que nós trocássemos informações e que nós pudéssemos delinear melhor toda a sequência do ensino. Agora, desde o ensino infantil até o término do ensino médio.
havia algumas diferenças na maneira de ver o conteúdo. A diferença é essas que vão sempre existir e devem existir. Nós só vamos conseguir ter uma proposta mais bem delineada se nós tivermos se colocarmos na mesa de trabalho essas diferenças. Exatamente. Então, assim, de forma bastante imediata, o que me levou a estudar, a analisar programas de ensino, foi a necessidade que eu vejo no componente curricular ter um programa de ensino claramente definido na escola. Um programa curricular não consegue se manter na escola se não tiver essa proposta claramente definida. Concordo plenamente. Então, eu via que a educação física não havia isso. A década de 90 foi uma década muito importante, né, com relação a essas questões de conteúdos, de abordagens pedagógicas para o ensino da educação física escolar, né? Muitas coisas surgiram aí nessa década de debates, enfim, de linhas. Tivemos junto com o professor D'Artagnan, o professor Marcos Narras, trazendo esse discurso da saúde, também outras abordagens, como a crítica superadora com o coletivo de autores, a construtivista interacionista com o professor João Batista Freire, desenvolvimentista com o professor Gotani, crítica emancipatória com o professor Eleanor Kunz. Então, foi uma década muito importante para a discussão da educação física escolar, né? Eu tenho uma outra pergunta para o senhor. Eu não sei se eu estou errado, mas pelas minhas buscas, os primeiros estudos foram datados de 1993, né, professor? O senhor, junto com a professora Joana Elizabeth Guedes, foram 2 estudos que o senhor publicou na revista da Associação dos Professores de Educação Física, lá de Londrina. Um deles se predispôs a oferecer subsídios para a implementação de programas direcionados à educação física, na promoção da saúde, e o outro foi Educação Física Escolar, uma proposta de promoção da saúde. Já tem aí 27 anos que esses estudos foram publicados. Hoje, o professor D'Artagnan Pinto Guedes, se fosse sentar para escrever esses 2 estudos de novo, teria a mesma linha, mudaria alguma coisa, teria algo a acrescentar, retirar? Eu fico com essa curiosidade, professor. Ótimo, ótimo. Nós já atualizamos essas matérias. Realmente, as primeiras publicações que nós realizamos com este tema, os objetivos, conteúdo, estratégia de ensino para a educação física direcionada à saúde, surgiu no início da década de 90. Eu julgo que esta situação que você coloca, de várias propostas, de se aprofundar nesse tema, ocorreu por conta dos cursos de formação estrito sensu que na época surgiram na educação física. Quer dizer, as universidades começaram a fazer as suas propostas de implementação de programas estrito sensu na área da educação física no final da década de 80, início de 90. Então, o que ocorreu? Os colegas vieram para dentro da universidade, retornaram, né, à universidade. Sim. Agora no segmento estrito sensu. Se começou a estudar isso. Assim, o que ocorreu comigo lá na década de 80, ocorreu com esses colegas no início da década de 90. Eles começaram também a ficar incomodados com o fato da educação física não ter uma caracterização acadêmica mais consistente para que possa traduzir, para que possa refletir na atuação profissional. Foi ali que surgiu, então, as primeiras publicações, já com reforço acadêmico maior, né? E nós elaboramos, na época, alguns artigos, já com uma proposta mais objetiva de conteúdo, já com metas a ser alcançadas nos diferentes anos de escolarização. Agora, recentemente, final do ano passado, início desse ano, nós publicamos outro artigo em que nós fizemos realmente uma atualização. Como você me pergunta, se eu fosse escrever agora, se eu escreveria da mesma forma. Não, eu preciso de uma atualização, porque da década de 90 para 2020, houve uma evolução extraordinária nessa área.
Tá. Tá? Por exemplo, lá, isso fecha com a questão inicial que você colocou. Na década de 90, eu também imaginava que o professor de educação física trabalharia na promoção da saúde, com a ideia de que da promoção iria para o braço, para o segmento de educação e saúde. Hoje já tem isso muito claro, que ao professor de educação física cabe educação e saúde. Ao profissional de educação física cabe promoção da saúde, inclusive segmento educacional. Né? Então, há necessidade de realizar essa atualização. Está saindo agora uma matéria, está ainda em ajuste, né, com os editores do periódico, uma matéria em que é esta atualização. Até porque nós temos uma realidade nova hoje. Hoje nós temos a BNCC, que é bastante, o foco dela é bastante diferente da época que nós tínhamos. Então eu vejo assim, a área acadêmica hoje, ela deverá fornecer subsídios para que nós tenhamos uma base nacional comum curricular mais forte. Coisa que eu ainda acho que nós estamos engatinhando nesse processo. Porque ainda o segmento importante da área educacional, no campo da educação física, ainda não entende essa necessidade de estabelecer, de caracterizar o conteúdo programático a ser trabalhado. Ainda existe uma confusão muito grande sobre o que é uma estratégia de ensino, como que eu devo dirigir. Então, eu acho que isso ainda está em processo ainda de evolução. O senhor acha, professor, que nós temos hoje, falando em licenciatura, né, que a gente hoje tem a educação física em bacharelado e licenciatura. A licenciatura é aquela parte da nossa área que forma o professor que vai atuar na escola. Eu não vou entrar no mérito dessa divisão, né? Mas, enfim, eu gostaria de saber do senhor se, com toda essa experiência que o senhor acumulou, e naturalmente o senhor deve conhecer de forma mais próxima alguns projetos políticos pedagógicos de cursos de licenciatura. O senhor acha que nós temos hoje licenciaturas no Brasil que formem um professor de educação física para atuar na educação em saúde nas escolas? Existe, a gente conhece, a gente já trabalhou, a gente tem informações importantes. Existem cursos universitários no campo da licenciatura em educação física bastante forte nesse setor. Mas ainda prevalece aquela licenciatura da década de 70, da minha licenciatura. Simplesmente houve uma atualização tecnológica, houve uma atualização de conhecimentos. Claramente hoje nós temos um conhecimento bem mais vasto do que nós tínhamos na época. Né? Mas o foco, a preocupação em ter uma educação física claramente definida no âmbito escolar ainda é bastante tímido. Porque eu lhe perguntei isso, professor, porque eu tenho a impressão, aí é um ponto de vista muito particular, tá? Com essa divisão da educação física, que a gente, acho que foi final da década de 90, que a gente começou a ter a licenciatura e o bacharelado, né, ali 98, 99, por aí, se rotulou que a educação física bacharelado é a educação saúde e performance, e a educação física licenciatura para atuar na escola. E muitas pessoas, inclusive do senso comum, olham para o professor de educação física como se ele tivesse o único e exclusivo propósito de atuar na formação. E muitas das vezes as pessoas nem conseguem associar a um conteúdo específico essa educação física que acontece na escola. Ao mesmo tempo, e paralelamente a isso, foi justamente nesse período que a saúde teve uma mudança enorme de paradigma, uma discussão muito mais renovada, o conceito positivo de saúde surgiu, a gente deixou de olhar a saúde apenas como ausência de doenças, só que, na medida em que esse discurso foi ganhando força, nós já tínhamos uma formação separada. E, na minha percepção, nós temos na licenciatura uma carga horária e talvez professores que atuam no ensino superior
talvez com conhecimento mais restrito sobre essa questão da educação em saúde do que a gente deveria. E isso contribuiu para essa fragilidade na formação do licenciado. Não sei se o senhor vê assim também. Não, sem dúvida, concordo plenamente. Plenamente. Agora, eu não vejo uma divisão da educação física não escolar para a educação física escolar, sendo que a não escolar, a chamada bacharel, vou fazer um comentário rápido sobre isso daqui a pouco, né, sendo saúde e desempenho. Eu também não. Não, mas não. Eu acredito que rotularam por aí. Rotularam isso, concordo, Exatamente. rotularam isso. Não vejo assim. Né? Eu vejo que a formação do licenciado em educação física, ou seja, aquele colega que vai atuar no âmbito escolar, é de um professor. Né? E quem vai atuar no âmbito não escolar não é um professor. É simples assim. Então, na universidade, aqueles que fizeram opção por atuar como professor, ele tem uma formação bastante diferente daquele outro colega que optou por uma formação de não professor. O que ocorre em todas as horas. Se não, veja, existe enorme diferença, aliás, eu diria assim, não existe similaridade alguma entre um professor de química e um químico. Não existe nenhuma similaridade. O que ocorre é que um professor de química, de biologia, de história, ensina conteúdos vinculados à química, à biologia, à história e assim por diante. A educação física, a situação é muito parecida. Se o colega fez opção para a sua formação no campo da licenciatura, ele optou por ser um professor, ele precisa ser formado para atuar profissionalmente como professor. E aí ele terá um conteúdo a ensinar, em que eu vejo que a escola mundial, se bem que países europeus, o Canadá, enfim, esses países já estão neste caminho, nesse percurso, eles já caminharam bastante. Tá? E conteúdo, a educação física vai se responsabilizar na formação do jovem. Este, no meu entendimento, é a grande dúvida. E que nós advogamos que seja saúde por um fator muito claro. A escola, historicamente, nunca se preocupou em educar saúde. Isso o mundo todo. O que acontece com um país mais desenvolvido, com uma estrutura escolar mais bem consolidada, é que nessas últimas 2 décadas, eles avançaram nesse setor. E o que nós chamamos aqui no Brasil de educação física, lá eles chamam de educação em saúde. Até o título do componente curricular, o rótulo, foi alterado. Lá na escola, a educação física só existe o equivalente aqui no Brasil ao 5º ano. Porque, na realidade, seria o que nós tentamos aqui no Brasil fazer, a educação motora. Considerando que esse escolar está com 4, 5 anos quando ele ingressa no ensino formal, na estrutura brasileira. E a primeira metade do ensino fundamental, que é o 5º ano, ele está por volta de 11 anos de idade. Então, é nesse período que tem que haver a educação motora. Bagagem motora, movimento. Né? Ou seja, nós precisamos criar certas adaptações na criança nessa faixa etária para que ela venha a ter know-how motor. A partir desse momento, esse know-how motor vai ser utilizado apenas numa conduta de saúde. Hoje nós elegemos 14 condutas de saúde, em que uma delas é a prática da atividade física, execução de movimento, exercício, alguns lugares de esporte, não importa o título, o nome que vai ser dado. Mas, enfim, é realizar movimento, o que a literatura internacional chama de atividade física. Física activa. Este é uma conduta. Mas nós temos outras condutas de saúde. Nós temos alimentação,
nós temos sono, nós temos uso de substância, nós temos controle de estresse, e assim nós vamos. Então, o que ocorre? A escola é nesse tipo de conteúdo de formação do jovem. A escola não trata desses assuntos. E especificamente no movimento, na atividade física, ela trata o jovem, a criança, seja na primeira fase do ensino fundamental, seja na segunda fase do fundamental, seja no ensino médio, como se esse jovem fosse sempre ter aquela opção de prática de atividade física. Ou seja, nós não consideramos que esse jovem será um futuro adulto em que o interesse e a motivação para ter um estilo de vida mais ativo e saudável não é igual ao do jovem. Então, eu entendo que a educação física peca quando ela trata o escolar somente no momento presente. Em outras palavras, assim, o conteúdo, a abordagem de ensino que vai ser colocado para esse jovem é específica para a idade em que ele se encontra. Esquecendo que eu vou ter hábitos saudáveis se eu tiver conhecimento sobre isso. Vou resgatar um termo. Desculpa, professor, desculpa. Claro, claro, por favor. Não, eu ia resgatar um termo que foi muito usado por um outro professor também, contribuiu muito nessa temática da educação para a saúde, que foi o professor Alfredo Faria Júnior, que é o termo autonomia, né? Ele gostava muito de usar o termo autonomia de ação. E é justamente esse termo que está faltando o professor de educação física se imbuir de levar para as ações que ele vai colocar o seu estudante para desempenhar, né? O Farinati, que é um afilhado do Alfredo Faria Júnior, praticamente, o professor Paulo Farinati foi meu professor na UERJ, orientou meu mestrado, enfim, uma pessoa que também influenciou muito na minha formação. Ele publicou um estudo em 2002 pela Motus Corpus, aquela antiga revista da Gama Filho, que ele fala da promoção da saúde na escola, prevenção primária ou modelo de capacitação. E aí ele faz esse paralelo, né, da importância da gente estar fazendo algo de imediato, porque as crianças de hoje estão cada vez mais obesas, estão cada vez hipercolesterolêmicas, enfim, por aí vai, diabetes, hipertensão, mas também é importante levar o conteúdo, que era o que o senhor estava dizendo, né? Exatamente. Isto é o que se chama, na literatura internacional, como letramento em saúde. Essa expressão, letramento, pouco usada no Brasil. Muito pouco usada. Assim como nós temos letramento em várias áreas, né? Inclusive nós temos letramento físico. Letramento corporal. Letramento corporal. Aliás, a tradução de uma publicação que foi a... Margaret Whitehead. Exatamente, foi o início de todo esse processo, né? Uma australiana, foi exatamente isso, letramento corporal. Só que no meu entendimento, foi uma tradução não muito feliz para aquilo que nós queremos, né? Eu colocaria assim, letramento em saúde, que seria, neste contexto, importante colocar, neste contexto, educação em saúde, em que a meta seria criar a motivação, a confiança, a competência, o conhecimento e o entendimento da necessidade de valorizar e se responsabilizar pela sua saúde. Em que o movimento do corpo, a atividade física, o exercício, como eu coloquei há pouco, é somente uma conduta em que precisa ser alcançada. No entanto, a educação física, tradicionalmente, tentou investir somente nesta conduta. E aí eu faço uma pergunta óbvia, uma pergunta de senso comum. Não uma pergunta acadêmica, uma pergunta para entendimento do senso comum. Do que me adianta ser suficientemente e adequadamente ativo fisicamente
Se eu uso substâncias, por exemplo, se eu sou um usuário de tabaco, se eu faço uso inadequado de bebida alcoólica, do que me adianta ser suficientemente ativo se em outras condutas tão graves quanto a insuficiência da atividade física eu não atendo? Do que me adianta eu ser suficientemente ativo, não fazer uso de substâncias, mas eu tenho um sono não reparador? Então, a ideia da educação em saúde, em que a educação física, o componente curricular da educação física, se apresentaria na estrutura escolar como se responsabilizando por esse segmento de informação, é exatamente este. Agora, nós temos períodos desta etapa da vida, eu vou assumir ainda de 4 anos de idade, essa criança de 4 anos para 5 anos, ela está entrando na estrutura de ensino brasileiro, né? E ela vai concluir isso lá à frente, nos seus 17, 18, 19 anos, que é o terceiro ano do ensino médio. Então, neste período de desenvolvimento, nas várias esferas, desenvolvimento físico, desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, afetivo. Então, este é um período em que ocorrem muitas transformações. E essas transformações e esses períodos ótimos, nós temos que explorar. O que eu coloquei há pouco, dos 4 aos 10, 11 anos, a atividade motora tem prioridade. Por quê? Porque se houver estímulo motor nesse período etário, eu vou ter essa criança, esse jovem, vai ter maior facilidade de ser suficientemente ativo em idades futuras. A mesma coisa ocorre com a educação alimentar. Quer dizer, eu vou ter menos chance de sucesso se eu intervir nos hábitos alimentares de um jovem aos 15 anos, onde já tem um histórico de hábitos alimentares inadequado. Então eu preciso iniciar esse hábito alimentar com 5, 6 anos. Quando é apresentado à criança determinados tipos de alimentos em que nós precisamos ter controle. E, no entanto, isso não vem ocorrendo, a escola vem se omitindo a isso. E aí depois, na idade jovem, o adolescente, o adulto e assim por diante, nós temos inúmeros programas, agora sim, de promoção de saúde, numa tentativa de modificar esse hábito. Sim. A chance de modificação de um hábito de saúde... A gente está remediando, né? A gente está remediando. Existe um estudo muito interessante nessa área, um estudo longitudinal de 12 anos. 12 anos se acompanhou um jovem e se verificou que a chance de nós alterarmos determinadas condutas de saúde nociva é mínima. Nesse estudo, se conseguiu fazer que tão somente 5% dos adolescentes e adultos jovens conseguiram modificar o hábito. Que na nossa prática diária, a gente observa isso. Verifique como nós temos dificuldade de fazer com que o adolescente modifique o seu hábito de sedentarismo. A chance é mínima. E depois nós, ingenuamente, dissemos que nós não conseguimos vencer a concorrência do eletrônico, por exemplo. Não conseguimos vencer a concorrência do lazer eletrônico. Não, é que se criou, né? O lazer eletrônico vai existir sempre e cada vez mais forte. O que tem que ocorrer é que esse jovem tem que entender em que ele deve sim, se isso é de sua preferência, que ele deve sim ter esse lazer eletrônico. Ele deve ter sim esse tempo de tela. Mas acontece que ele tem uma estrutura biológica que precisa ser cuidada, que precisa ser preservada. A educação física, no nosso entendimento, quando aborda a educação em saúde, seria o componente curricular que iriam abordar esses temas. Como ele vai deixar, no final da adolescência para a idade adulta, ele deixa o período de escolarização. E ele passa a ter independência nas suas ações, total independência.
É o adolescente e o adulto jovem que escolhe se ele quer se alimentar dessa forma ou daquela forma. Se ele quer usar essa substância ou não. Se ele quer ser suficientemente ativo ou não. Esta é a razão que tem que ter essa formação inicial em idades bastante precoces. Porque isso é uma questão de motivação. Professor, o senhor citou aí há pouco a Base Nacional Comum Curricular, né? E para quem é da área já deve ter ido lá conhecer, enfim. Não vamos entrar no mérito de como foi a construção, mas ela existe e lá existem alguns objetivos a serem alcançados, né? Especificamente ali no ensino fundamental, onde a educação física está dentro da área de linguagem e há um planejamento um pouco mais cuidadoso, vamos dizer assim, em relação à parte fundamental, educação infantil e ensino médio. Mas, enfim, curiosamente, a gente está falando aqui de uma importância que é da educação em saúde, de algo que a gente ainda vê pouco dentro das escolas e que dentro dos 10 objetivos da BNCC, pelo menos 3 tocam no assunto de saúde, de promoção da saúde, da importância da educação física para isso. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Como eu também disse aqui há pouco na live, a década de 90 teve algumas perspectivas lançadas, algumas eu já citei, a do próprio desenvolvimentista, a construtivista interacionista, a professora Darido e a professora Irene Rangel foram pessoas que encabeçaram publicações, inclusive, que chamaram essas perspectivas de abordagens pedagógicas, né? E numa das obras mais importantes delas duas, elas citam como uma abordagem pedagógica a saúde renovada. Elas pontuam essa preocupação com a educação em saúde como uma abordagem pedagógica da saúde renovada. É assim que o professor D'Artagnan e a professora Joana Guedes veem também a saúde como uma abordagem pedagógica, vê como conteúdo da educação física, vê como objetivo a ser alcançado. Como é que um dos precursores dessa temática vê essa questão, professor? Bom, primeiro, com relação à BNCC. A BNCC propõe 10 competências, das quais a 8ª, pela publicação, né, pela publicação do Ministério da Educação, a 8ª competência é educação e saúde. Então você veja que a BNCC contempla a saúde, sim. Agora, a estratégia da BNCC é uma transdisciplinaridade bastante forte nos conteúdos. Eu vejo que esse foi o grande avanço da BNCC. Então, hoje, aquele colega professor de qualquer componente curricular que é muito restrito ao seu próprio mundo e não tendo uma visão do todo, tem dificuldade de lidar com a BNCC. Hoje, o profissional precisa conhecer educação de uma forma mais ampliada para poder abordar o seu conteúdo específico. Isso seria para todos os componentes curriculares, inclusive a educação física. Aí que eu vejo alguma preocupação na educação física. A educação física tem uma formação muito fechada, muito restrita. A educação física tem dificuldade de transitar pelas outras áreas de formação nas escolas. Então, no meu entendimento, essa vai ter que ser uma das alterações, um dos ajustes que os currículos de formação profissional, né, na área da licenciatura de educação física terá que fazer. Esse profissional precisa transitar melhor por outras áreas, senão eles não vão conseguir conviver na BNCC. Vai ser um componente curricular colocado num canto. Como hoje ocorre. Hoje, o componente curricular de educação física está num canto, dissociado do todo da escola. Até porque a escola cobra conteúdo. E a educação física tem dificuldade de apresentar esse conteúdo. Daí a proposta de educação em saúde. Ou seja, nós vamos nos antecipar dessa cobrança e apresentar a estrutura escolar. Olha, a educação física vai abordar este conteúdo desta forma e a contribuição que vai ser dada na formação do jovem
será este. Então ele passa a ter um status, um componente curricular idêntico a todos. Porque hoje o status de componente curricular da educação física, ela está com dificuldade. Ela é diferenciada. Nós precisamos equilibrar isso. Então esse é o meu entendimento frente à BNCC. Com relação a esse aspecto da saúde, muitas publicações, aliás, muitas publicações que muitas vezes fizeram a citação, né, como se fosse uma colocação do D'Artagnan e da Joana Guedes, que na realidade não é. E essa é uma delas. Saúde renovada não foi o D'Artagnan ou a Joana que mencionou, que publicou. Para mim foi uma surpresa essa expressão. Né? Eu não vejo isto. Eu vejo, sim, saúde no campo pedagógico. Aliás, entendo que toda ação que ocorre na escola deve ser pedagógica. Eu não vejo muito sentido nós permanecemos insistindo em algumas ações que não tem nada a ver ou que não tem relação alguma com o campo pedagógico. Aliás, nós somos professores. Nós nos apropriamos de recursos pedagógicos para desenvolver o nosso conteúdo. Então, nesse aspecto, eu vejo a saúde como pedagógico, sim. Aí é que eu complemento. Agora, o médico, o colega da medicina, também atua na saúde, mas não no campo pedagógico. E assim vai. Um outro colega da saúde, um fisioterapeuta, um nutricionista, enfim, várias áreas da saúde. Quem trata com a saúde no seu âmbito pedagógico é o professor. Como a escola, uma instituição que solicita que haja interação de áreas, a saúde ela vai transitar por diferentes componentes curriculares, sim. Assim como outros conteúdos também transitam. Porém, existe necessidade de nós termos componentes curriculares específicos para aquele conteúdo. Exemplo, a matemática. A matemática tem seu conteúdo claramente definido. No entanto, outros componentes curriculares também lidam com matemática. Só para exemplificar, no ensino médio, a área de física lida com matemática. O português, uma situação idêntica. O componente curricular de linguística, o português, transita por todas as outras áreas. A saúde vai transitar por todas as outras áreas, sim. Agora, qual é o componente curricular que vai organizar, que vai sequenciar o seu conteúdo? Todo componente curricular tem essa tarefa. Ela tem que definir qual é a sua área de abrangência. Ela tem que definir, todo componente curricular tem que definir qual é o seu conteúdo, qual é os seus objetivos, que metas vão ser alcançadas. E nesse aspecto, a proposta é que educação em saúde seria da responsabilidade da educação física. Agora, educação em saúde, que isso fique claro, porque já em determinados momentos, algumas publicações, inclusive com citações de Joana e D'Artagnan, levavam a isto, e que isto não confere com o que foi publicado por nós. Não é exatamente, não é exatamente esse olhar de uma abordagem pedagógica que a intenção que vocês tiveram na época foi de trazer a importância de se trabalhar o assunto, o conteúdo. E na prática, sim. Na prática, sim. A educação física, no âmbito escolar, não tem a incumbência de, por exemplo, reduzir o peso corporal de um escolar, já que a obesidade infantil não é uma pandemia assim. 1/4 da população escolar brasileira apresenta excesso de peso. Agora, não cabe ao componente curricular de educação física reduzir o peso escolar. Cabe sim à educação física educar para uma alimentação saudável.
Educar para a prática de atividade física. Educar para que tenha condutas de saúde, que, por consequência, deverá controlar o peso desse jovem. Agora, a meta não é tão somente controlar o peso do jovem. A meta é controlar o peso desse indivíduo pelo todo o ciclo de vida. Uhum. Em outras palavras, assim, não basta que esse jovem conclua o seu período de escolarização, com 17, 18 anos, ele conclua o terceiro ano do ensino médio, e nesse exemplo que eu estou colocando, por exemplo, né, ele está com o peso controlado. Então, aos 18, 20 anos, ele está bem. Mas como ele não tem educação em saúde, como ele não tem motivação para cuidar da sua saúde, aos 25, 30 anos ele é um obeso. Então vem a pergunta. Em educação em saúde, o que a escola fez? Qual é a contribuição que a escola deu? Exato. Professor, você perceba que... Desculpa, te cortei. Não, você perceba, para concluir, você perceba de que na cultura nossa, brasileira, nós esperamos o problema surgir para depois tentar contornar. E nós não prevenimos. Quer dizer, nós esperamos o jovem ter condutas de saúde nociva para depois tentarmos remover essas condutas. E não... com todas as evidências que já estão disponíveis, né, professor? Exatamente. Uma dificuldade que a gente encontrou justamente nesse período de pandemia, né, do Covid-19, e fruto do isolamento social, do distanciamento social, as pessoas por um período grande desse tempo tiveram que ficar mais tempo em casa, né? E a gente, nos jornais, pelos sites, sempre vendo a notícia de que se manter praticando exercício físico era uma condição importante, e realmente é, né? Só que, eu não sei se foi uma percepção minha, mas muitas pessoas não sabiam muito o que fazer. Ficavam reféns do YouTube, reféns do que via alguns professores postando, né? E eu acho que isso vai ao encontro do que a gente está falando, da questão da autonomia, do conhecimento, da capacidade, né, de saber dominar pequenas ferramentas para colocar o seu corpo em movimento de maneira controlada, equilibrada, e que pudesse estar trazendo benefícios para a saúde, mesmo num período como esse, né, de pandemia. O senhor acha, isso é uma pergunta de um estudante nosso lá da UFAL, o José Yugni fez essa pergunta. Na sua opinião, após a pandemia do Covid-19, esse cenário todo que a gente percebeu, o senhor acha que a educação em saúde na escola vai ganhar mais força, ou será que a gente vai continuar com a mesma dificuldade de levar esse conteúdo para a escola que a gente tem hoje? Olha, eu entendo a pandemia algo inesperado. Eu nunca imaginava que algum dia nós vamos viver esse momento. Eu imaginava que isso era só em filme. É verdade. E isso ocorreu. Está ocorrendo, perdão. Isso está ocorrendo. Isso está mudando o cotidiano de muitas pessoas. E vai mudar ainda. Nós estamos há 4, 5 meses nessa situação. E existe uma expectativa de que isso ainda, né, se prorrogue por alguns meses. Então vai ser tempo suficiente para alterar o hábito das pessoas, sim. E a grande lição que eu vejo, que toda a sociedade mundial, isso não é o Brasil, não, isso é o mundo. A grande lição que a sociedade mundial leva é: nós precisamos pensar melhor na nossa saúde. Você veja a dificuldade que as pessoas aqui próximo, né, de todos nós, os brasileiros, a dificuldade que essas pessoas têm de em algo inesperado, como é o que está ocorrendo, de se cuidar. Verdade. Você perceba que a situação é grave, é gravíssima, não é grave, porque envolve perdas de vida. Então isso é muito grave. Não me importa se houve uma perda de vida ou houve 100 mil perdas de vida. A perda da vida, tudo. É por isso que nós trabalhamos com a saúde, com a ideia de que nós não perdemos, né, a vida precocemente e tenhamos um bem-estar mais bem aprimorado. Né? E você veja que com essa verdade as pessoas não estão conseguindo. Eles têm a informação,
A mídia está passando a informação, então nós temos a informação que precisamos nos cuidar, que determinadas condutas precisam ser alteradas, mas nós não temos motivação para fazer. Quer dizer, nós não temos como fazer. Com isto, nós vamos ter que pensar mais fortemente sim, em educação e saúde. Vamos sim. Eu aposto, acredito piamente, de que a escola vai repensar a inclusão de conteúdos de educação e saúde na sua estrutura, sim. E agora, o que me assusta é que se a educação física não se apresentar para que venha a ser este agente de educação e saúde, nós corremos um sério risco de nos afastarmos ainda mais do que hoje é a escola brasileira. Tá? Porque hoje ainda existe alguma expectativa de que a educação física lide com saúde, num conceito não muito adequado, mas que ainda lide com saúde. Tá? Senão eu te pergunto, como já no meu trabalho, em convívio, prestando assessoria para secretarias de Estado no campo educacional, nessa mesma abordagem que nós estamos tendo no dia de hoje, já houve uma proposta de que a disciplina de ciências tratasse de educação e saúde. Quer dizer, nessas intervenções, o gestor educacional, ele entende bem a necessidade do conteúdo da educação e saúde. O que ele não está entendendo é que o componente curricular que ia abordar isso seria a educação física. Porque a visão deste gestor escolar é que a educação física lida somente com bola. Então, nós questionamos o gestor educacional e diz, olha, mas você lida com bola, você lida com o jogo, você lida com o esporte. Por que agora vai lidar com saúde? E aí então, se pensa em atribuir essa função para um outro componente curricular. Acho que a educação em saúde ela vai ser fundamental e ela vai sempre estar junto com as políticas públicas, né? Porque a gente fala aqueles que têm condição de colocar em prática uma competência que adquiriu na escola, e a gente vai ter também sempre aquelas pessoas que, embora elas tenham conseguido competência para colocar em prática, talvez não encontrem condições, né, no ambiente para estar colocando. Acho que a gente tem que estar sempre colocando essas duas questões na balança, né? Professor, tudo que é bom passa rápido. A gente já tem aí 58 minutos de live, o Instagram permite apenas 60 minutos. Eu, infelizmente, vou ter que caminhar para o final. A gente tem assunto aqui para mais 3, 4, 5, 10 lives. Eu peço desculpas a algumas pessoas que colocaram perguntas e a gente, por uma questão de tempo, não conseguiu estar passando ao professor D'Artagnan Pinto Guedes. Professor, eu queria, mais uma vez, agradecer ao senhor pelo aceite que o senhor nos deu de participar desse momento com o nosso laboratório. Dizer que, mais uma vez, é um momento muito importante para mim, para o nosso grupo, estar aqui dividindo esse espaço com o senhor. Eu tive essa oportunidade lá naquela mesa que eu moderei do senhor no Congresso dos Países de Língua Portuguesa. Foi um dos pontos altos da minha carreira, vamos dizer assim. E agora estou tendo mais um ponto alto da minha carreira, que é dividir esses 60 minutos de fala com o senhor. Então, muito obrigado mais uma vez. O laboratório tem as portas abertas para qualquer necessidade, qualquer situação que o senhor vislumbre. Vai ser um prazer para nós contar, poder servir ao senhor e ao seu grupo de pesquisa. E eu queria que o senhor aproveitasse esse momento final para fazer suas palavras de... Olha, professor Leonardo, foi um enorme prazer. Sou eu que agradeço o momento agradável de estar trocando informação com todos vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E vamos investir. Eu vejo que a educação física brasileira, nesse período, né, que a gente está atuando, ela evoluiu de forma extraordinária. A educação física de 2020 é extremamente mais qualificada do que foi, né, décadas atrás. O que nós precisamos é entender melhor esse contexto de educação e saúde. Acho que vai cair aqui, professor. Faltam 7 segundos.
Então, muito obrigado, O foi um senhor, enorme o prazer. senhor se incomoda de voltar só para se despedir?